Olá, turma. Espero que todos estejam bem, juntamente com seus familiares. Prontos para mais uma aula? Hoje falaremos sobre a dança no Brasil, sua origem, suas principais influências, a europeia, a africana, a árabe e a indígena. Falaremos também a respeito dos destaques das danças folclóricas brasileiras. Todos prontos? Então vamos à aula. A dança é considerada uma das artes mais antigas. É também a única que dispensa materiais e ferramentas. Ela só depende do corpo e da vitalidade humana para cumprir sua função, enquanto instrumento de afirmação dos sentimentos e experiências subjetivas do homem. Essa manifestação artística consiste em uma coordenação estética de movimentos corporais, combinando os elementos plásticos, os grandes gestos ou posturas corporais em composição coerente e dinâmica. A dança brasileira originou-se dos mais variados lugares, recebendo muitas influências de outros países. Elas são diversas em cada região do país, e as mais conhecidas nacionalmente e internacionalmente são o samba, o maxixe, o chachado, o baião, o frevo e a gafieira, por conta da grande gama de movimentos artísticos. São muitos os derivados dessas danças, que recebem influências principalmente africana, árabe, europeia e indígena, e ainda tem espaço para as danças folclóricas e tradicionais que vão de acordo com cada região e localidade no Brasil, como o forró, axé, entre outras. Com as danças, há uma mistura de ritmo e som, que fazem as pessoas criarem cada vez mais passos e modos diferentes para dançar. No Brasil também há danças mais modernas, como o funk, por exemplo, e de influências estrangeiras como o rock, o K-pop e o heavy metal, entre outras. Por isso podemos afirmar que as danças brasileiras têm origem de diferentes lugares no mundo. Como citado anteriormente, a dança brasileira surgiu da fusão das culturas europeia, africana, árabe e indígena, aliada às manifestações oriundas do próprio país. A dança é uma expressão artística considerada um elemento fundamental para a cultura local e, sobretudo, mundial. No Brasil, muitas tiveram grandes destaques e se tornaram atrações populares, como as danças folclóricas, por exemplo. Agora falaremos um pouco sobre essas influências na dança do Brasil. Influência europeia. Poucas datas simbolizam tanto a cultura brasileira e suas origens como as festas juninas. Porém, assim como o carnaval, suas raízes estão em outros países e locais do mundo. Em países como Suécia e Polônia, por exemplo, há um costume de dançar ao redor das fogueiras e comendo quitutes. E no movimento de influências e adaptações de norte a sul do Brasil, a festança foi ganhando novas características e tradições. Se engana quem pensa que a festa junina leva esse nome por ser realizada no mês de junho. As origens das comemorações são incertas, mas um marco histórico foi a consolidação do calendário cristão ocidental no século IV, onde 3 dos principais santos católicos passaram a ser reverenciados no mês de junho: Santo Antônio, São João e São Paulo. E com a colonização dos portugueses e com a vinda da família real para o Brasil, passou a ser comemorada religiosamente por aqui. Cultura africana. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos: dança, música, religião, culinária e idioma. Essa influência se fez notar em grande parte do país. Embora a tradição tenha sido passada entre gerações sem registros manuscritos ou desenhados, a dança africana é capaz de expressar sentimentos de diversas naturezas.
A dança afro-brasileira tem base conceitual no cotidiano do negro africano, como o corte de cana, a colheita, a preparação da farinha, a caça ou a pesca, e ritos e tradições, como a homenagem aos deuses, a natureza, a coroação de um rei ou a morte estão entre as representações. Os movimentos são feitos de forma coletiva em uma forma de demonstração de igualdade. No Brasil, essa herança ganhou novos significados, originalmente realizadas para relatar aos mais jovens fatos históricos, de forma a reforçar tradições e fundamentar a cultura. As danças se transformavam em um importante meio de valorização do grupo familiar ou social. Contudo, nasceram com meio de expressão e diversão e revelavam a intensidade da energia de cada indivíduo, seu poder e suas capacidades. Influência da cultura árabe. Os primeiros traços culturais árabes no Brasil chegaram com os portugueses, resultado da influência que absorveram em quase 8 séculos de denominação árabe na Península Ibérica. Junto com os colonizadores, no século XVI, desembarcaram heranças da língua, dança, música, culinária, arquitetura e decoração, técnicas agrícolas e de irrigação, farmacologia e medicina. Ritmos árabes estão presentes no coco, dança tradicional do norte e nordeste brasileiros. Os imigrantes não eram aventureiros isolados, estavam inseridos num contexto familiar, dispostos a acumular capital durante um certo tempo e depois voltar ao seio da família e da aldeia de origem. Entretanto, o que pretendia ser provisório acabou se tornando permanente. Em vez dos imigrantes retornarem, em muitos casos foram o restante da família que vieram se juntar a eles no Brasil. Cultura indígena. Ao tratar da dança indígena, entende-se que ela possui uma singularidade comparada a outras danças brasileiras ou qualquer outro estilo. Os índios realizam esse ato com o objetivo de praticar um ritual. Os intuitos são os mais variados, como espantar maus espíritos, expulsar doenças, agradecer a colheita e a caça, marcar mudança de fase do jovem para a idade adulta, dentre outros motivos. Criados em contato íntimo com a natureza, em meio a florestas exuberantes, rios caudalosos, fauna e flora ricas e diversificadas, os índios brasileiros são impregnados pelos seus mistérios onde paira o misticismo. Nos seus rituais e crenças, a dança e a música têm um papel fundamental e uma grande influência na sua vida social. O índio dança para celebrar atos, fatos e feitos relativos à vida e aos costumes. Dançam enquanto preparam a guerra e quando voltam dela, para celebrar um cacique, agradecer as colheitas, com o amadurecimento de frutas, a uma boa pescaria, para assinalar a puberdade de adolescentes ou homenagear os mortos em rituais fúnebres. Dançam também para espantar doenças, epidemias e outros flagelos. As danças brasileiras são datadas em diferentes períodos e estão difundidas em cada região do país. As danças constituem um importante componente cultural da humanidade. E no caso do Brasil, que possui uma cultura tão rica e diversificada, a gama de modalidades são enormes e muito importantes para a cultura brasileira. O folclore brasileiro é rico em danças que representam as tradições e a cultura de uma determinada região. Elas estão ligadas aos aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras. As danças folclóricas brasileiras caracterizam-se pelas músicas animadas, figurinos e cenários representativos. Estas danças são realizadas geralmente em espaços públicos como praças, ruas e largos. Elas são fortes elementos artísticos que contribuem para o acervo cultural do país. São baseadas principalmente em tradições e costumes próprios das regiões.
Realizada de diferentes maneiras de acordo com o estado, ela pode ser feita em pares ou em grupos, e a forma original de dançar e cantar permanece praticamente a mesma. As religiões, sobretudo a Igreja Católica, tiveram forte influência no surgimento de personagens e contos da história brasileira. Uma das características marcantes das danças brasileiras folclóricas são as músicas simples e os personagens chamativos. Das danças folclóricas brasileiras, podemos destacar o maracatu, o maneiro-pau, a caninha verde, o bumba meu boi, o frevo, o carimbó e o samba. Essas são as influências culturais que a dança brasileira sofreu na sua história e ainda vem sofrendo. E aqui terminamos mais uma aula. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.